Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o Di. Nós somos a Trindade mais eu. Estamos de volta com um novo vídeo bem interessante. Já vai deixando seu like aí. Eu não sei se você sabe ou não. Como morreram os discípulos de Jesus? Tema interessante, né? Muito interessante. Então fica aí nesse vídeo que nós vamos falar hoje aí sobre a morte ou a possível, claro que são fatos históricos. Lembrando que os nossos vídeos saem toda quarta-feira e todo domingo sagradamente. Hoje domingo não foi tão sagrado. Não foi sagrado, mas vocês entenderam. Mas 90% da situação acontece, é que nem a margem do Ibope, né? Tem 5 para mais, 5 para menos, aí não acontece. É para deixar vocês com um pouquinho de saudade, Exato. né? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, verificar se o sininho está ativado para você receber todas as nossas notificações. O primeiro apóstolo que nós vamos falar é o apóstolo Pedro. Então, as pesquisas falam que cerca de 64 depois de Cristo foi que Pedro ele faleceu, né? Então morreu. Que fim teve Pedro, né? Sabemos que Jesus ele disse que Pedro teria em si uma morte como Marte, como diz lá em João 21, no versículo 18 e 19. No entanto, as escrituras não relatam a morte de Pedro no sentido assim, João, não sei o que lá, Mateus. Não, eles não falam. Só que todos esses registros, né, que a gente encontra são através de estudos da igreja primitiva e que falam que Pedro foi crucificado. Eusébio cita o testemunho de Clemente, o qual diz que Pedro, antes de ser crucificado, ele foi forçado a ver a crucificação da própria esposa. E de acordo com Clemente, então, Pedro a chama pelo nome antes dela morrer e diz: lembre-se do Senhor. Quando chegou a vez de Pedro morrer, então, a gente vai ver que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque segundo os relatos dizem, ele se considerava não se considerava digno de morrer assim como o Senhor havia morrido, o Senhor Jesus Cristo. Então ele foi pregado numa cruz invertida. Próximo apóstolo, então, ou discípulo, é André. 69 depois de Cristo. Diz, então, a história conta que André ele chegou até Sítia, por isso que ele é padroeiro da Rússia, padroeiro também da Escócia. Acabou sendo crucificado na Caia, na região sul da Grécia, próximo de Atenas. Um relato diz que ele levou a Cristo a esposa de um governador provincial romano, enfurecendo o marido desta mulher. Ele exigiu que a esposa renunciasse a Cristo, a Jesus Cristo. Ela se recusou, então o governador ordenou que André fosse crucificado. E a história vai falar então da morte do apóstolo André. Só que de acordo com as ordens do governador, que dá ali a sentença, vai falar que ele pede para que André não seja crucificado ali, então preso com os pregos, assim como Jesus, mas que ele fosse amarrado, porque desta maneira ele faria com que o seu sofrimento se prolongasse por mais tempo. Diz então que a cruz então se tratava de uma cruz em X. E olha que interessante, a história também vai falar que esse sofrimento de André durou cerca de 2 dias, só que todas as pessoas que passavam ali na frente da cruz, nesses 2 dias, André chamava e falava: Senhor, você já ouviu falar de Jesus? Ele crucificado, ali numa posição totalmente dolorosa, com o seu prolongamento da sua dor, mas mesmo assim, por 2 dias, mesmo crucificadas, e as pessoas que passavam ali na frente eram ainda evangelizadas pelo apóstolo. Chegamos então à história de Tiago, ou a morte de Tiago, datada aí de 44 depois de Cristo. Eusébio, historiador da igreja primitiva, transmite um relato da morte de Tiago, apresentado por Clemente de Alexandria, que diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, né, o X9, né, ao ouvir o testemunho de Tiago, foi tocado no momento do tribunal ali, ou após isso, e confessou que ele próprio era um cristão, né? Data-se então o registro do primeiro crente Nutella. Crente Nutella. Se você não sabe qual é a diferença do crente Nutella e crente raiz, vai estar aqui em cima, você vai saber. Depois. Você vai saber quem que é quem. Então você vê que aí já desde essa época aí, 44 depois de Cristo, já tinha uns vacilão já. Já tinha uns crentes meia boca aí, né? Só que assim, de acordo com Clemente, os dois foram levados juntos então, né? Porque ele falou assim que era um cristão, então falou assim, o testemunho de Tiago tocou o coração dele e ele teve uma renovação ali na hora. Os dois foram levados juntos
né, para o caminho ali da sentença, e ele implorou que Tiago, então, perdoasse. Depois de refletir, então o apóstolo chegou para ele e falou assim, ó, não te perdoo, vacilão, brincadeira. Ele falou assim, ó, que a paz esteja contigo, e o beijou. Então, logo em seguida, os dois foram decapitados ao mesmo tempo. E o apóstolo João, você sabe o que aconteceu com ele? A história vai contar, data-se aí então de 98 depois de Cristo, que após quase ser queimado vivo, a mando do imperador romano Domiciano, ele foi exilado então na ilha de Patmos, na Grécia, em meados de 90 depois de Cristo. De acordo com a maioria dos relatos, João morreu por volta de 98, durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz então em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo idoso, né, ele estava tão fraco, mas tão fraco nos seus últimos dias aqui na terra, que ele precisava ser carregado até a igreja. O apóstolo João foi o único apóstolo que morreu de causas naturais, mas não foi fácil a vida dele, né? Quase queimado, e foi exilado, então passou por uma tribulação aí, mas foi o único que morreu de formas naturais. Filipe, datado aí então 54 depois de Cristo, Atos dos Apóstolos vai afirmar que ele se encarregou da evangelização de Samaria e de Cesareia, parece que era casado e tinha filhos, se encontra ali em Atos 21. De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, não aqui, né? Não aqui perto, é outra Heliópolis. Heliópolis, lá na Frígia, na Ásia Menor, 8 anos depois do martírio de Tiago. E agora Bartolomeu, é o apóstolo que é amigo de João, que a data do seu falecimento, né, da sua morte, é uma data indefinida, né? E que esse apóstolo foi aquele que falou assim, por acaso pode vir algo bom, algo que presta de Nazaré? E a tradição diz que ele foi um grande missionário que pregou na Pérsia, na Armênia e chegou até a Índia. Caminhou bastante, hein? E quanto à sua morte, conta-se que ele foi martirizado tendo sido tirado a sua pele, isso provavelmente na Síria, e outros relatos afirmam que ele foi amarrado dentro de um saco e lançado ao mar. Bom, as opções, tanto uma como a outra, não são boas, né? Mas os relatos dizem que possivelmente foi uma dessas mortes que ocorreu com o apóstolo Bartolomeu e em outras traduções, em outros nomes, né? É o apóstolo Natanael. Tomé, aquele mesmo, aquele que não acredita, né? Tem uns Teve que tocar. Tem uns crentes Tomé, né? Aí também. 72 depois de Cristo, é o apóstolo que não acredita na ressurreição de Cristo, que pretende tocar, né, a Cristo para verificar se ele tinha sido Deixa eu ver mesmo se ou isso não. não é fake. Deixa eu ver se não é fake. E falando sobre fake, ó. Tem um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo aqui. Mas é também aquele que diz, vamos morrer com ele. Ele teria evangelizado na Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde teria sido martirizado, perfurado pelas lanças do soldado Milápore. O próximo apóstolo que nós vamos falar é o apóstolo Mateus. O famoso cobrador de impostos é aquele também apóstolo que escreveu um dos evangelhos. A história diz que ele teria morrido esfaqueado na Etiópia e o seu túmulo se encontra hoje em Salermo, na Itália. 63 e 64 depois de Cristo, a história vai contar que então o imperador Nero, culpando o apóstolo Tiago Menor pelo incêndio que teria destruído, que destruiu, né, Roma em 64, Nero inflama o povo a apedrejar Tiago e espancá-lo até a morte. O próximo apóstolo que nós vamos falar é Judas Tadeu. Em alguns evangelhos é tratado como Judas, né, mas tem 2 Judas na lista. E esse é o Judas Tadeu. Outros também vai falar sobre Tadeu, somente o nome de Tadeu. Não é o que traiu Jesus. Não é o que traiu Jesus, né? Ele teria morrido como mártir também no ano 70 depois de Cristo, na Mesopotâmia, que hoje seria mais ou menos ali em Beirute, no Líbano, né, ao lado de Simão, o seu grande amigo. Simão, a história vai dizer que ele morreu como contra a tradição, junto com Judas Tadeu na Mesopotâmia. É aquele apóstolo associado ao movimento dos revoltosos na Palestina contra o Império Romano e os Zelotas. Há poucas informações, ele teria morrido após renegar algum deus do sol, alguma divindade aí criada por daquele tempo, né? Isso poderia ter sido tanto na Inglaterra quanto na Pérsia, a atual Irã. E a história diz que ele morreu crucificado. Próximo apóstolo que nós vamos falar é Judas Iscariote. Esse é muito conhecido, né? Que é o verdadeiro X9, né? Esse é Nutella. Esse ele Nutelaço. A mais pura. E ele traiu Jesus então, né? Em troca de 30 moedas.
E a história e a Bíblia ela vai contar, acho que são um dos poucos apóstolos que a Bíblia conta a maneira que ele faleceu, né? Então, Mateus conta que depois da morte de Jesus ele se enforcou. E após a morte de Judas, foi escolhido um outro apóstolo para o substituir. Então, no caso, Matias. Você sabia então da história desses apóstolos, como eles teriam morrido? Se sabia, deixa aqui no comentário, ou se não, fala, eu não sabia de nenhum, não conhecia um. Põe aqui nos comentários que a gente vai ler, vai te responder. E se você quer mais vídeos como esse também, comenta aqui embaixo que nós vamos preparar para vocês. É isso, fiquem com Deus. E o apóstolo João? 98 depois de Cristo, a história diz que após ser queimado vivo, Não, parceiro. ser queimado Vivo, depois vai ser morrer.